Boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais uma sessão do projeto Entrevistas da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, a Leia JF. A Leia JF é uma entidade sem fins lucrativos que visa divulgar o autor de Juiz de Fora, o autor nacional. Hoje teremos o imenso prazer de receber para nosso bate-papo aqui o Júlio. Ele mora em Canoas, no Rio Grande do Sul. Vamos aguardar o Júlio chegar. Tem muito tempo que eu não o vejo, né? Boa noite, Júlio. Boa noite, como é que tá? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Eu não te vejo dentro do salão do Rio. Pois é, exatamente, um tempão né, que não se via, né? Só se fala por mensagem, mas não se vê, não se cruza, né? Pois é. Tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tá frio por aí? Não, agora já esquentou um pouco, já teve mais frio, mas agora já tá mais quente. É, Agora aqui tá começa a chovendo, esquentar tá? bastante. Aqui deu É, e chove uma bastante. tava muito quente. É, Júlio, esse espaço, a gente tem feito entrevistas toda sexta-feira, como eu te falei. O espaço é seu, nós vamos conversar para você falar para a gente a respeito das suas obras, do que você está fazendo com a literatura nacional aí, né? Importante isso. Eu já te falei a respeito da Liga, a Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, Leia JF, já existe há 5 anos, e a gente hoje tem 27 membros. Nós estamos aqui trabalhando para poder divulgar a literatura. Então, seja bem-vindo, né? Prazer receber você aqui na minha casa, né? obrigado, o prazer é meu. E eu, sabe que eu sempre te falei aquela vez lá no Rio, que o trabalho de vocês é um exemplo para todos os escritores do Brasil, né? Porque vocês são extremamente organizados e o pessoal participa, se ajuda, promove, porque eu acho que é exatamente essa a essência, né? Da literatura, que é esse trabalho permanente de divulgação. Eu acho que sempre, eu te falei lá desde o Rio que eu admiro muito o trabalho da LEF, que eu acho que é formidável, é um exemplo para todo mundo. E a gente tem trabalhado bastante. A gente busca mesmo divulgar, participar de bastante feira, bastante. Já fomos em alguns bienais, né? Mas esse ano estamos todos parados, né? É verdade, né? Um ano completamente atípico, né? Fica todo mundo perdido, né? É, todo Eu mundo, até, eu até na realidade. Oi? todo mundo criando um subterfúgio, alguma coisa diferente para poder é, mostrar o trabalho, mas tudo online. É verdade. E a gente entra num outro sistema, eu que sou da educação, mudou bastante, sabe? Eu achei interessante que os professores deram um salto, assim, o pessoal foi para a internet, aprendeu a mexer, fazendo live, fazendo aulas online, ou seja, eles se multiplicaram e acho que vai ser diferente. O retorno vai ser uma coisa Sim, diferente. O que você aprendeu agora vai fazer parte da vida daqui para frente, né? com certeza. Eu sou professor na Faculdade de Medicina aqui em Juiz de Fora e a gente teve que aprender praticamente na marra, né? Porque não teve treinamento É, nós nenhum, também. parou, parou e começou online. Como é que faz? Né? Foi muita doideira. É, nós passamos por isso também. Né? Já temos várias pessoas da Liga de Escritores, várias pessoas aqui da Academia de Fora de Letras, vários amigos nossos, né? Então eu queria que você falasse para mim um pouquinho quem é o Júlio Ribeiro, né? Claro, claro. Meu nome é Júlio Ribeiro, né, de escritor, e, e eu sou professor de origem, né, da profissão. Eu sou professor municipal, professor estadual, né, atualmente eu dirijo uma escola de ensino médio. Imagina como aconteceu 800 adolescentes assim naquele pulsar da escola, de repente para tudo, vai todo mundo para casa, então fica estranho, né? É, E eu sempre escrevi, e sobre literatura eu sempre escrevi, mas eu fiz outras coisas, muitas coisas durante a vida, fui fazendo, e é engraçado, porque quando tu faz alguma coisa que é uma coisa normal para ti, parece que isso não é relevante, sei lá, tu fica buscando outros desafios, né? E eu fiz muitas coisas,
Morei em Minas também, morei em BH, né, na minha juventude. O meu personagem daquele livro, lá que nós lançamos no Salão do Livro, é mineiro. Né? O meu protagonista é um mineiro. Pois é. É, Você morou quanto tempo em e Belo eu sempre. Horizonte? Oi? Morei em Belo Horizonte, morei em 84 e 85. É, legal. E, Eu, apesar de Lafayette, pertinho de Belo Horizonte, só fui conhecer Belo Horizonte quando eu morava em Juiz de Fora. ah, é? Vou muito para Belo Horizonte. É mesmo. É, é. É. Mas você falou que E eu. você dá aula, agora Oi? para adolescentes. E você é diretor de um colégio. Sim, sim. Aham. Isso, é um colégio de adolescentes, né? Mas É, é. E a gente promove muito isso, a literatura, até por eu participar, tem várias professoras engajadas em trabalhar a literatura, então a gente promove muito, a gente faz encontros literários, o pessoal debate, faz encontro com autores, eu já participei de alguns lá com eles, inclusive, então é uma forma que a gente tem de renovar né, os novos leitores, os novos escritores, acho que é importante isso, porque a gente vive uma geração que tem muita informação pronta, e a leitura é uma coisa mais demorada, mais reflexiva, entendeu? Então a gente tem que tentar fomentar isso neles para que eles possam valorizar a literatura, né, de modo geral, a leitura de modo geral. Né? com certeza. Eu acho que depois É, que você começa a incentivar a criança a ler, o adolescente a ler, ele não para nunca mais, né? A gente, verdade. infelizmente, tem muito aluno, por exemplo, na faculdade, que alega que nunca leu um livro de literatura, só lê livros técnicos. Entendeu? Eu acho É, absurdo isso. Mas tudo bem, eu acho. né? Acho complicado. Você começou a escrever, então, muito cedo. Eu comecei a escrever na adolescência, na realidade eu escrevia poesias, escrevia contos na adolescência. Eu escrevia no dia a dia, fazia mil coisas e às vezes escrevia em casa alguma coisa. E Não, depois quando eu voltei de Belo Horizonte, eu comecei a participar do Grêmio Literário aqui em Porto Alegre. Então a gente fazia saraus. Eu era o mais novo da turma, o pessoal tudo, né, mais maduro, e saraus literários, poéticos, e eu participava em vários encontros na cidade de Porto Alegre, a gente fazia. Né, e agora foi um reencontro interessante, porque em função disso, desse antigo é, saraus e esse envolvimento com o pessoal de Porto Alegre da literatura, eu reencontrei um editor, né? Um amigo meu que é um editor, até o Prêmio Jabuti, a editora fez e tudo, e agora o novo livro que eu fiz foi por ele, livro que recentemente não, lançado. E, então, assim, é bem interessante, né? A forma que a gente vai criando relações nesse meio, como nós mesmos nos conhecemos lá e várias outras claro. pessoas. Eu mantenho contato, por exemplo, com o pessoal do Rio, lá com o César Manzolini, eu mantenho contato com ele. Inclusive fez revisões para mim, que é escritor também, né? Sim. Mantenho contato com a Sabine do Rio também, outra escritora. Então a gente Uhum. conseguiu formar um time ali, né? O César eu mantenho um contato muito grande com ele também. César, eu já encontrei com o César na Bienal do Rio, já encontrei com o César em outros eventos de São Paulo, Rio. Gosto muito do César. Mas é muito excelente ali. E ele tem me ajudado muito na medida que ele é um cara que domina muito e eu peço as revisões para ele. Ô, César, dá uma olhada para mim aí É. como é que tá. E o César é gênio, né? Ele fala de sério. Pois é. Eu depois encontrei também com a Daisy, lembra da Daisy? Sim, sim, lembro. Aham. Pois é, a Daisy foi comigo, inclusive, para o meu stand em Resende, Ah, é? na feira de Resende de 2000, ano passado. Nós É. alugamos um stand lá, a Daisy foi com a gente. A Daisy é uma Sim. pessoa muito legal também. Eu participei de um bate-papo com ela também, assim, o ano passado, ano retrasado, acho que foi, que eu fiz Não, um bate-papo com ela. Né? não é legal. E, e, é, e você, como que o pessoal está se virando agora na pandemia? Como é que o pessoal de vocês da LEF está se virando? Então, como é que Uai, o pessoal está o que a conseguindo gente fez? trabalhar? O que a gente tem feito é muito trabalhar online, né?
Eu, por exemplo, tenho dado aula online. As reuniões nossas da Liga, da Academia de Letras, tanto de Lafayette quanto aqui de Juiz de Fora, todas online, né? E a gente tem tentado promover alguma coisa, tudo online. Fizemos da contação de história infantil, faremos agora no dia 31 um Halloween, tudo online. É a solução, né? Não temos como fazer nada diferente, está difícil. Tá tudo parado, né? Sabe que desde lá 2018, no Salão Internacional do Livro, eu estava trabalhando um livro e ele ficou pronto no final do ano passado. E aí e ele está sendo lançado pela Lendari, aquela que o Rodrigo Vinholo participou contigo agora, umas semanas atrás, né? Num bate-papo. Sim, o Rodrigo é que faz a apresentação, inclusive, do livro. E o livro ficou pronto. E justamente no período, a gente tinha articulado, e a ideia era lançar, eu tenho muita vontade de participar, tu já deve ter participado, mas eu nunca participei, participar lá de Paraty, né? Da Flip de Paraty, eu tenho muita vontade de participar e estava tudo prontinho, assim, bom, vamos lançar em Paraty, vai ser fantástico, né? Na Flip e tem uma participação. E aí parou tudo, digo, nossa. E aí o Mário Bentes falou, Júlio, vamos devagar agora, porque não tem mais pressa no negócio, né? Não, tudo bem, tranquilo. E, inicialmente começou uma mudança que tudo estava sendo julgado para outubro, né? A Flip ia ser em outubro, ia ser tudo em outubro. Eu comecei a falar, gente, outubro vai ter que ter 120 dias. Não dá para ter só 31, não. Né? E de repente, em outubro, conseguiu ter nada. Então, assim, eu acredito que só tenhamos alguma coisa a partir do ano que vem, depois do carnaval do ano que vem. Né? Eu também. De março, entendeu? Eu vou lançar 2 livros agora também, não sei como é que eu vou fazer, talvez lance só online. Um é o Diário da Pandemia, que eu escrevi durante o confinamento, aí no início, mas não tem jeito de fazer lançamentos nenhum agora presencial, porque está difícil. Né? Não tem como, até porque sanitariamente não é seguro, né? As pessoas, não dá para expor as pessoas. Eu peguei esse aqui é filho da pandemia, ó. Eu ia falar dele, o chimarrão com o diabo. Muito bom. Esse surgiu da pandemia, foi muito engraçado a história desse livro, porque como eu estava envolvido com aquele outro livro, né? Porque a gente faz toda aquela parte inicial, que era de produzir, de construir o texto, aquela coisa toda, mas depois quando ele vai para a parte mais técnica, que é a revisão, que é tudo, ele fica mais complicado, então a gente fica mais tempo, né? E vai para a editora, e volta, e revisa, e volta, e arruma. E aí para tudo. Parou ver a pandemia, parou tudo, vai todo mundo para casa, eu vim para casa. E a gente que trabalha com escola, eu trabalho com escola manhã, tarde e noite, né? Então fica dentro de casa, né, para um lado e para o outro. E aí eu aqui incomodando em casa e a minha mulher por que tu faz alguma coisa? Não, eu estou aqui fazendo. Mas sabe quando começa a ficar meio perdido mesmo, né? Então eu escrevo um livro, quando eu acabei de escrever um livro, mas então eu escrevi outro. Isso é mesmo, né? E aí eu peguei um conto de um livro antigo que eu tinha e virou esse livro. E ficou muito interessante, porque ele é, sabe, eu nunca tinha escrito em primeira pessoa. E esse é em primeira pessoa. E aí eu comecei a trabalhar isso, fui buscar autores que escrevem em primeira pessoa, que é bem mais difícil, né? Para quem está escrevendo, não se confundir com um personagem. Então a gente vai... E fui lendo, eu fui buscar José Montello, vários autores que escrevem em primeira pessoa, e gostei. Acho que assim, o produto final eu gostei muito, achei muito interessante, sabe? E é muito diferente dos outros que eu escrevi, porque os outros sempre procurei manter essa coisa da terceira pessoa, mas esse ficou diferente, uma proposta totalmente diferente, totalmente nova para mim. Fica mais distante do personagem, né? Exatamente. Fica mais distante. Mas é legal escrever em primeira pessoa. Para mim é uma novidade, e uma novidade boa. Eu gostei do resultado. Né? Eu gostei do resultado. E as pessoas... porque eu escrevia antes contos e poesias. Então, o primeiro romance foi aquele lá, Escolhas do Amor do Tempo, né? Que nós lançamos lá no Rio.
né? Então, mas depois aí o Cabeça, Corpo e Alma, que é esse da Lendária, ele tá saindo, ele tá pronto, já tá vindo de São Paulo para cá, né? E o Chimarrão com o Diabo, ele surgiu para ser depois, ele é o terceiro, mas na realidade ele saiu quase que simultaneamente com o Cabeça, Corpo e Alma. São propostas muito distintas, né? O que há de comum no que eu escrevo, eu sempre brinco, é a mobilidade, né? Os personagens se movimentam muito, né? Eles ficam de um lugar para o outro, eles se movimentam, há uma mobilidade muito grande, né? Porque eu acho assim, eu leio muito. Antes de ser um escritor, eu sou um leitor, eu leio tudo, entendeu? O que cair, eu vou lendo, leio, sabe? Aí de Machado de Assis a Paulo Coelho e tudo mais, eu vou lendo, sabe? E, Uhum. e aí tu vai criando sei lá, uma facilidade até para desenvolver um texto. Eu acho que é isso, né? O texto vem, a ideia é de construir o texto a partir né, de quantas coisas que tu lê, que te inspira daqui e dali, enfim. E a única coisa que eles têm em comum, né, os três romances, o Escolhas do Amor do Tempo, esse aqui, né, que nós estamos lá no Rio. Tá virado, né? E esse foi o primeiro que você lançou. Esse foi o primeiro Esse foi o romance, primeiro... E aí Sim. o Cabeça, Corpo e Alma ficou pronto em 2019, que esse que atrasou, enfim, parou tudo. E agora o Chimarrão com o Diabo. São três propostas Oi? Você ia lançar o Escolhas do Amor e do Tempo, quando entrou a pandemia. Não, eu ia lançar na Flip o Cabeça, Corpo e Alma, que é o da Lendária. Não, tá bem. Cabeça, Corpo e Esse, Alma, tá esse certo. Eu pulei ali esse. o Escolhas do Amor e do Tempo ficou mais tempo. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro e na realidade foi muito interessante porque eu consegui, esse livro foi para muitos lugares, sabe? Ele está, por exemplo, em todas as bibliotecas do SESC do Rio Grande do Sul, ele está em umas centenas de escolas no estado, até por a minha relação com a educação aqui, eu consegui fazer com que o livro chegasse em muitas escolas do Rio Grande do Sul. E também tem em muitas livrarias, muitas bibliotecas do país todo. Eu recebo, às vezes, uma mensagem, porque a própria editora mandou, então vou mandar para as bibliotecas. E ele foi, acho que está em umas 300 cidades. Outro dia não, ano passado, eu recebi uma foto do pessoal lá de Bacarena, no Pará, né, com o livro. Acho que foi muito legal, sabe? Então, que ele está em muitos lugares, o livro. E eu gostei muito disso, sabe? A gente escreve, quando tu escreve, é diferente de outras artes, eu penso assim, né? Que a gente não tem tempo para fazer, a gente vai fazendo a vida toda, né? E tu não tem aquela pressão de ter que dar certo, isso, aquilo. O escrever em si já deu certo. Se tu conseguir escrever um livro, já deu certo, entendeu? E é uma coisa muito diferente. É um legado que a gente deixa para as pessoas, né? Um legado que fica, né, para os teus filhos, teus parentes, teus amigos, enfim, lembrarem, alguma coisa que saiu de ti, né? É mais ou menos isso que eu penso, né? É para sempre, né? O livro, depois que você lançou, depois que você publicou, ele é para sempre, não tem jeito. A gente continua lendo hoje em dia livros de que datas passadas, né? Então, eu acho que você, com o livro, você é para sempre. O que fala os seus livros? A Escolha do Amor e do Tempo é um romance. O que fala? Qual é, assim, sem spoiler? Não, ele fala exatamente disso. Ele dialoga o tempo todo com as escolhas que a gente faz ao longo da vida, né? E em que medida implica os amores que eu vivi, o que eu vivo na vida, vai implicar nessas escolhas, né? E o tempo também. Então, essas três palavras do título, elas dialogam o tempo todo. O personagem está vivendo a sua vida, né? Ele sai lá do interior do sul de Minas, vai para São Paulo, então ao longo da vida dele ele vai fazendo várias escolhas e várias decisões, porque a gente fala muito isso, a gente ouve muito isso, as pessoas dizendo nesses cursos de coach ou coisa assim, mas é só questão de fazer a escolha certa. Não existe a escolha certa. Como é que eu vou saber qual é a escolha certa? Como é que eu vou saber se essa ou aquela não seria melhor, a que eu deixei de fazer?
Então, a trama toda dialoga com isso, com as escolhas que a pessoa vai fazendo ao longo da vida. Que o personagem é um Jaime, meu personagem, que tu também usa o Jaime na mansão do Rio Vermelho. Depois eu estava vendo, o teu personagem também tem o nome de Jaime, né? E aí ele vai fazendo muitas escolhas ao longo da vida e é bem. Aí você jogou o Mineirinho de Belzonte em São Paulo. Ele vai do sul de Minas, lá do interior de Minas, e vai para São Paulo, que era mais perto ali para São Paulo do que para BH, entendeu? E aí ele vai tentar a vida em BH, enfim, vai mudar, depois vai para o Rio, vai para o Rio Grande do Sul, e aí surgem os três amores da vida dele. Então, esses três amores que ele viveu vão impactar também nas escolhas da vida dele. Né? E vai ter... Então, é bom. Eu fiquei emocionado com a aluna um dia. Ela disse, professor, eu li 5 vezes o seu livro. É mesmo? Sim. Então, que maravilhoso que alguém, sabe, gostou, se identificou com a obra e leu, né, muitas vezes. Então, eu achei fantástico. Fiquei super emocionado assim, de ouvir, né, de uma jovem que tinha lido muitas vezes o meu livro, né? Tinha se empolgado com o livro e aí, a partir daquilo, ela começou a ler outros livros também, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu acho que a gente tem um retorno muito bom quando você começa a fazer alguém ler a partir de um livro seu, né? Eu tenho um amigo que começou a ler praticamente agora na fase de adulto, né? Ele leu A Mansão do Rio Vermelho 1 e a partir daí ele começou a ler e não parou de ler nunca mais. Mas ele nunca tinha lido um livro antes na vida dele. Então isso é bom pra gente. A gente fica feliz com isso. Exatamente, se contribuiu para uma mudança para uma pessoa, já valeu a pena tudo, né? Eu acho que essa é a essência. Já valeu a pena tudo. E o Cabeça, Corpo e Alma, esse outro livro, é da tua área, na realidade, busca. Eu vou dar um spoiler rápido, mas ele surgiu da minha curiosidade, porque eu lendo a reportagem, né? Eu sempre gostei da Amazônia, sempre gostei muito da Amazônia, de tudo né, daquela região, mas eu nunca tinha ido. Eu conheço quase todo o Brasil, mas só não conhecia o norte. Eu conhecia quase tudo, menos o norte. E aí eu lendo a reportagem, né, porque eu também pesquiso tudo um pouco, eu tudo, sobre um médico italiano chamado Dr. Sérgio Canaveira. Ele estava pesquisando sobre a possibilidade de fazer um transplante de cabeça. Porque seria mais fácil, né? Aquele velho coisa do ser humano, de um transplante de cérebro, mas aí é muito complexo, porque tem muita ligação, muita coisa. Mas o de cabeça é mais fácil, só cortar aqui e ligar, o problema é a coluna, né? E aí ficou interessante isso. Comecei a pensar sobre o assunto. E aí surgiu a ideia de, por que não escrevo sobre isso? Né? E aí comecei a escrever o livro, e aí juntei a minha vontade de conhecer a Amazônia, eu queria conhecer a Amazônia, e aí coloquei a Amazônia na trama. Né? E aí eu saí daqui e não tinha terminado o livro. Tinha feito lá 80%, e aí eu peguei, e eu conheci, né, pesquisando sobre a Amazônia, eu conheci a cidade de Maués. Maués, ela só chega nela por água ou por ar. Né? E aí eu conheci Maués, e eu coloquei Maués na trama. E aí no ano passado, eu digo, eu vou lá. Eu estava com 80% do livro pronto. Né? E peguei um avião aqui, fui para Manaus, de Manaus eu peguei um barco, desci 400 quilômetros no Amazonas e fiquei em Maués até terminar o livro. E foi muito bom, foi muito rico, porque coisas que eu falo ali eu não falaria, porque eu não ia, por mais que a gente consiga criar muitas coisas, né? Eu acho que a criatividade no escritor ela é excelente, tu consegue criar muitas coisas, mas eu vi coisas que eu não imaginaria, né? E aí eu consegui criar. Eu lembro eu fiz o que o Mário Vargas Llosa fez. O Mário Vargas Llosa ficou muito impressionado com os sertões, né, de Euclides da Cunha. E aí ele ficou muito impressionado com aquilo que ele leu. E ele resolveu escrever. E ele escreveu um livro fantástico, chama Guerra no Fim do Mundo. E aí ele sai do Peru e vai se embrenhar lá no sertão baiano e faz os caminhos que o Antônio Conselheiro fazia. E ele comenta assim, pô, eu tô mais de 100 anos depois aqui, parece que
que recém passou o conselheiro por aqui com a sua turma. Então, assim, é muito bacana tu conseguir fazer essa experiência de campo e trazer para dentro da ficção, né? E eu fiz essa experiência, assim, achei fantástico ter feito isso, sabe? Eu acho que o livro ganhou muito com isso, né? Então, o Cabeça, Corpo e Alma fala um pouco disso também, porque, na realidade, com certeza, os livros da gente são... o que eles têm em comum dos meus livros, que eu falei, é essa mobilidade do personagem, né? Mas também a questão das reflexões. Então, eu acho que se a gente deixa alguma coisa numa obra que as pessoas identificam, são as reflexões que a gente faz nas entrelinhas dos personagens, né? Nas entrelinhas dos diálogos. Eu acho que o livro enriqueceu bastante, né? Pela experiência em si, né? E aí foi toda a trama dos personagens, né? Dois protagonistas que se cruzam na vida, pessoas muito diferentes, né? E então o Cabeça, Corpo e Alma fala um pouco disso. Eu não posso falar mais, senão vou entregar o jogo, mas mas é um pouco disso aqui. Não é só a cabeça, tem o corpo, tem a alma, mistura tudo. Surge uma outra coisa, um terceiro ser, entendeu? Até meu primo Leandro, que é um incentivador de Júlio, o nome devia ser terceiro ser. Eu digo, mas vai ficar meio, né? Ficou muito tempo esse nome de terceiro ser, porque surgiu um terceiro ser a partir disso, né? Uhum. O Zé Geraldo Heleno está dizendo aqui o seguinte, que é muito bom a gente que escreve saber como é que um escritor do nosso tempo lida com os conteúdos de seu livro. E aí é interessante, cada um tem um método de escrita, né? Eu não conheço essa cidade que você citou da Amazônia, não. Eu fui até Tefé. Sim. Eu fiquei em Tefé 45 dias. Ficou trabalhando lá? Projeto Rondon. Ah, sei. Existia o Projeto Rondon, acabou, depois começou de novo. Fui na primeira turma depois que reiniciou. Fiquei lá 45 dias. Também só chega em Tefé de barco ou de avião, né? Não tem estrada. É um outro mundo, né? Pra gente, é um outro mundo. E eu fiquei realmente impressionado, impactado no primeiro momento, assim, depois eu fui, né, caindo a ficha, mas eu fui muito bem tratado pelas pessoas lá. Eu fiz um bate-papo com as pessoas da Universidade Estadual do Amazonas, foi muito legal também, começamos a conversar, e aí um chamou o outro, fizeram um grupão lá, e começamos a conversar com eles sobre literatura, sobre tudo, sabe? Foi muito legal também, recebi um feedback muito bom deles, né? Foi muito bacana. São pessoas ótimas, muito bem. Eu gostei. Eu fui muito bem recebido em Tefé também. Eu voltei de lá com a ideia de voltar para Tefé. Tava de tão empolgado que eu estava com a cidade. Depois eu caí na real e falei, não, o meu lugar é aqui mesmo. Não dá para voltar para lá, não. Mas eu gostei muito dele também. Foi muito gente boa. Assim, o nortista é muito gente fina. Eu gostei muito dele. Pois é, mas aí você ficou confinado em casa por causa da pandemia. Aí você convidou o diabo para um chimarrão? Sim. Pois é, aí por causa disso, né, eu comecei a escrever, né, coisa, porque na realidade o que acontece, esse livro, esse Chimarrão com o Diabo, ele surge a partir de um conto que eu tinha, O Diabo e a Praça. Tem um outro livro de 2015 para 2016, que são 18 contos. Eu peguei um conto, esse do Diabo e a Praça, e comecei a trabalhar em cima dele. Então, o do Contos virou um livro. E, na verdade, é em cima de uma lenda que existe. Eu tenho uma cidade lá nas Missões, lá perto da divisa com a Argentina, que tem uma lenda que o diabo mora na praça, né? Eu morei lá quando eu era pequeno, até os 8 anos eu morei lá, então a gente tinha eu tinha muito medo do diabo, eu morava lá, eu tinha um medo terrível do diabo, eu tinha medo da praça também, sabe? Porque as pessoas falavam, com convicção, o diabo mora nessa praça. Então, aí eu comecei a pensar sobre isso e bom, mas dá para trabalhar. E aí no próprio conto, eu vou te dar um spoiler inicial, né? Então, o que acontece? O menino criança lá, ele aprende a andar de bicicleta sozinho e ele vai para a praça aprender a andar de bicicleta. Que é a bicicleta do irmão dele, que ele usava, né? E aí ele tinha que aprender a andar de bicicleta, mas ninguém podia saber que o irmão dele, que emprestava e deixava ficar com a bicicleta,
não ia emprestar. Começou a ajudar ele, dar umas dicas aqui, dali, né? Como é que ele Caiu o podia som. fazer. É. Voltou? Ele? Voltou? Voltou. Voltou, voltou. É. Não, eu tava falando. Aí ele vai, e aí tem um senhor na praça que ajuda ele a ensinar ele. É pequenininho, o senhor dá umas dicas para ele, vai, né? E aí ele vai embora É, para Porto Alegre, a vida segue e tal. 30 e poucos anos depois, ele tá na praça, tá em Porto Alegre e chega aquele senhor e senta do lado dele. E aí, como é que tá a vida? é. É que nem andar de bicicleta, não é tão fácil que nem andar de bicicleta, né? Aí ele se dá conta que aquele senhorzinho que ensinou ele lá naquela praça a andar de bicicleta era o diabo mesmo, né? Ah, E aí, e aí depois no final da vida ele resolveu, eu vou lá falar com ele então. Aí ele resolveu sair e falar com o diabo. E aí surge, aí surge o chimarrão do diabo, volta claro. lá, atravessa o Rio Grande do Sul, né, para falar com o diabo. Né? Aquele senhor que ele conhecia, que ele soube que era o diabo depois que ele já era adulto, que ele estava em Porto Alegre, e que ele para e vem falar com ele, né? E faz uma proposta para ele, né? E ele Ah, fica assustado e sai correndo e não dá mais conversa pro diabo. Só que depois, muitos anos passados, ele resolve, né, ir atrás, né? Tem aquela conversa com o diabo que o diabo quis ter com ele na praça e ele não quis, ele ficou com medo e foi embora, saiu fora. E aí ele vai lá para falar. ah. Que coisa, é legal, muito legal. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo, agora tô ouvindo. A minha imagem está parada. Ah, A minha imagem parou aqui, mas tudo bem. Para mim a imagem está parada, não tem problema não. Mas muito legal isso, entendeu? Eu acho que são essas coisas que dão um toque diferente no livro, né? Você tem algum método para escrever ou você vai escrevendo livremente? não, eu normalmente quando eu começo um projeto, eu fico um pouco metódico, eu vou escrevendo todo dia um pouco. Páginas, todo dia escrevo uma página, escrevo duas páginas, é, no horário, tem um cantinho que eu fico, é por aqui mesmo que eu fico e vou escrevendo, para dar uma sequência, entendeu? Mas às vezes para, a gente É, para, às vezes a cabeça não acompanha, dá uma parada, para 2, 3 dias, mas normalmente ele tem uma dinâmica permanente, né? Vai escrevendo. E de levantar de madrugada, escrever, lembrei de uma coisa de madrugada e vou lá e escrevo. Eu lembro que sim. eu vi a história do Hemingway. O Hemingway tinha uma maquininha nos pés da cama, assim, ele escrevia em pé, acordava no meio da madrugada e ia escrever, né, em pé nos pés da cama, ali, que ele tinha uma máquina. Então, eu também cansei de levantar de madrugada com a ideia, com a sequência que não tinha conseguido desenvolver, e aí acordava 3 horas da madrugada com a ideia pronta, é isso aqui mesmo. E vinha e escrevia na mão, eu nem ligava o computador, eu escrevia só na mão e depois eu li, copiava e Pois é. Atualmente tem escrito muito no celular, né? Então, a Mansão do Rio Vermelho 3 eu escrevi inteira no celular. Ao que eu ah, joguei no é? computador, normalmente 300 páginas lá, mas foi tudo no celular que eu escrevi. Então, assim, mas eu não tenho método, não. E eu escrevo a hora que dá vontade. Então, pode ser de manhã, pode ser É? de noite, madrugada. Não tem essa coisa de. Tem gente que. Eu pergunto sempre isso, porque tem muita gente que aqui está nos vendo, que é escritor, né? E que é uma coisa que quer saber se tem método de escrita. Tem gente que faz um método todo, assim, de todo o livro primeiro, para depois começar a escrever. Tem gente que faz cada capítulo inteiro ali, o que vai acontecer para começar a escrever. Tem gente que se cobra X caracteres por dia. Você faz alguma coisa disso? Não. É mais natural. Como eu disse, eu sento para escrever. Pode não sair nada. Você fecha a máquina e deu, se não saiu nada. Mas eu tento dar uma sequência, né? Mas não faço nenhum planejamento antes. Assim, tipo, eu vejo as pessoas são mais. Tem muitos, eu já vi alguns amigos também, né, que planejam todo o livro, fazem todo o projeto, né? E eu não, vai saindo, eu vou escrevendo. Né? E é interessante, porque eu sempre ouvi que as pessoas diziam do personagem, né, que às vezes tu tem que deixar, às vezes o personagem foge do teu controle, e é verdade, é muito interessante isso, que tu
que tem personagens que começam modestos ali no meio da trama e ele vai crescendo no meio da trama. E ele vai Sim. ganhando espaço, entendeu? E é muito, muito interessante isso. Mas eu não faço um planejamento, eu vou fazendo um capítulo. Eu gosto dessa ideia que o capítulo terminou, eu consigo fazer um fechamento, assim, eu gosto de que a pessoa fique curiosa, que prenda. Eu acho que é importante que o livro prenda a tua atenção, que tu fique curioso para saber o que está acontecendo. Então eu vou fazendo. Bom, fechou um capítulo, às vezes eu noto claramente, bom, acho que aqui fechou um capítulo, é bom, vou abrir o outro. Entendeu? Claro, sem perder a entonação, a sequência, mas ele vai seguindo. Esse aqui, por exemplo, ele tem, eu acho que tem uns 20, tem acho que uns 20 e poucos capítulos ali. Então, assim, eu gosto disso, mas sempre dando deixando uma deixa para o capítulo seguinte, sempre uma deixa para o capítulo seguinte. Mas eu escrevo bem tranquilo, meio como tu, assim, eu vou fazendo. No final eu vejo como fica. Né? Normalmente o nome do livro vai mudando, o nome do personagem é difícil, porque depois que ele ganha uma certa personalidade, não consegue mais mudar o nome dele. Né? Eu, pelo menos isso, a pessoa passa a existir ali para ti, ela é uma pessoa, tu não consegue mais mudar o nome. Então o personagem eu aprendi uma coisa, não bota nome provisório, que tu não vai conseguir mudar mais. O nome do livro ele vai adequando, vai mudando, mas o do personagem não muda mais. Eu tenho alguns vampiros que foram criados em cima da mansão do Rio Vermelho. Né? O principal da mansão é o Frederico Augusparten. E apareceu na mansão, apareceu o Douglas, apareceu depois, naquele livro Vampiro, apareceu a Mariette, apareceram outros vampiros. E assim, por exemplo, eu não tenho intimidade para conversar, por exemplo, com o Augusparten. Mas o Douglas é meu amigo. O Douglas é meu irmãozinho, entendeu? É um negócio muito diferente isso. O convívio que você tem com o seu personagem, ele modifica de acordo com o personagem, né? É verdade. Eu acho é verdade, bem. O Jeff lá, ele é afastado, ele é diferente. Ele é todo sisudo, né? Ele é todo... Ele é completamente diferente, ele é mais sério. Né? O Douglas é mais louco. Eu criei vampiros depois deles muito mais malucos, sabe? E as histórias se passam em Juiz de Fora. Então eu boto o vampiro em Juiz de Fora, fazendo uma confusão aqui. E outra coisa, eu acho que isso é bacana a gente trazer para o nosso mundo, porque também isso é uma coisa que as pessoas me cobraram, e eu consegui resolver isso agora com Chimarrão com o Diabo, é que meus personagens sempre fora, né? Sempre em outros lugares, outras coisas. Escolhas do Amor do Tempo, os personagens, falei, é de Santo Paia, é de Minas, é de São Paulo, Rio, depois foi Porto Alegre, voltou para São Paulo. Depois o Cabeça, Corpo e Alma, os personagens... um é dos Estados Unidos, aí se encontra. O livro começa, por exemplo, no Kilimanjaro, na Tanzânia, né? E aí se desenrola, vai de mil maneiras, que são pessoas diferentes. Um é aventureiro, um maluco, e o outro já é um empresário nova-iorquino, aquela coisa toda. Então tudo já começa diferente. E aí as pessoas estão, tu não escreve nada daqui, né? Pô, nunca tinha pensado. E aí veio assim, resolveu tudo, porque o livro é muito regional, assim, até a linguagem. Eu mandei para o César, a gente chama aqui, o César algumas correções, daí o César dando uma revisada para mim, e aqui chama o meio-fio da calçada, meio-fio, né? Se chama cordão da calçada. Eu mandei para o César, o César, que é isso, cordão? E várias coisas, uma linguagem do interior, porque ele vai lá para a região das Missões e lá perto da fronteira com a Argentina. Então é uma linguagem muito caudilha ainda, muito no interior do Rio Grande do Sul, né? Então eu consegui me apropriar, boa parte disso consegui me apropriar, mas tive que dar umas lapidadas porque ficou, às vezes passava do ponto, ficava muito regional, mas ficou bom, acho que eu cumpri. Tem coisas regionais que você tem que colocar legenda, né? É verdade. Tem que colocar legenda. Tem coisa regional que a gente tem que colocar legenda. Mas é uma coisa muito interessante, por exemplo, que eu criei o Douglas e ele, em Juiz de Fora. Ele mora debaixo da praça principal da cidade. O vampiro Douglas.
Aí outro dia uma amiga passou perto da praça e estava tendo uma obra na praça. Ela me ligou e falou aqui, avisa pro Douglas que está tendo uma obra perto da casa dele. Vou avisar, fica tranquila que ele está bem. Entendeu? Eu acho isso muito legal. Né? Mas aqui, e planos agora para o futuro? Planos depois da pandemia? Eu quero participar de algum... bom, fica tudo protelado para o ano que vem, na realidade, né? As feiras, eu sempre Sim. fiz muitas feiras dos livros aqui na região, sempre muita feira do livro. Mas agora fica para o ano que vem as coisas. O que eu quero fazer é porque, como eu lancei 2 livros em 2020, que eu acho que houve as pessoas que produziram menos, enfim, eu quero aproveitar isso e participar de algum prêmio, tipo, tentar, vamos escrever no Jabuti, vamos escrever em outras coisas que tiverem, porque eu nunca participei de nada, né? De nenhum concurso literário, e eu acho que isso é importante para a gente, né? Até porque se acontece da gente ter algum reconhecimento num prêmio, né, alguma coisa como o Jabuti ou outros que existem, isso dá um up na carreira da gente, né? Então, eu acho que eu vou tentar. O ano que vem eu vou começar a me inscrever em cima dos livros de 2020. É esse Importante. o resgate que eu vou tentar. É importante, você tem que julgar o livro, tem que divulgar, não adianta. Tem que divulgar, é importante. Porque eu vi daquilo que você me falou, você participou de uma antologia poética, que foi a primeira participação sua. Isso. Depois você participou de outras antologias? Não participei mais. Não? De poesia, não. Mas não. Você fez um projeto depois na escola, né? Que foi o Celiano Negro Folhando. Isso, eu fiz com os alunos, né? Isso eu fiz em 2005. Eu, justamente nessa ótica de incentivar a leitura e a escrita, o que eu fiz? Eu fiz com os alunos, incentivamos eles a produzir, e eles começaram a escrever, e nós fizemos um concurso literário mesmo. E aí toda a produção deles, nós fizemos um júri, fizemos uma seleção toda. Então criamos, era poesias, crônicas e contos. Então nós conseguimos um patrocínio de uma empresa grande da prefeitura, e aí produzimos o livro, né? Isso foi em 2005. Né? E aí depois eu parei por um longo tempo, né? Parei por um longo tempo porque a minha vida mudou, foi para outros lados. Eu me envolvi em política, em uma série de coisas. Né? Fui subprefeito aqui de Canoas, fui secretário municipal, fiz uma série de... E aí meio que me afastei um pouco da literatura. E foi engraçado porque em 2017, assim, eu acabei voltando direto para a literatura, sabe? Aconteceu uma coisa, eu até conto isso, eu estava na beira da praia em 2016, e aí eu estava caminhando e disse, eu queria que a minha vida, se eu tivesse que fazer uma escolha agora na minha vida, na guinada, eu gostaria de voltar para a literatura. E eu caminhando sozinho na beira da praia, sabe? Tentando falar com Deus ali naquele momento, assim, de reflexão. E aí, estava tudo encaminhado, né, aqui e aí, de repente, deu uma guinada, uma reviravolta aqui, e eu voltei para ser professor, né? Voltei para ser professor, e aí cheguei na escola, me apresentei na escola, depois de 8 anos eu volto para professor, e a diretora disse, Júlio, tu gosta de livros, de literatura, as coisas? Eu gosto. Quem sabe tu fica coordenando a nossa biblioteca? Tá, pode ser um nome da biblioteca, um bairro super humilde, mas o colégio, com uma biblioteca fantástica, uma biblioteca enorme, com muitos livros. Aí voltei para outro município, que eu tenho 2 concursos, né? Voltei para o município e me apresentei também. E aí a prefeita me chamou, Júlio, tu se envolvido com literatura, né? Tu não quer coordenar a biblioteca municipal? Eu posso. Então, numa virada, eu estava com 2 bibliotecas, coordenando 2 bibliotecas em 2 municípios diferentes. E eu digo, bom, eu acho que é essa a resposta que veio lá da beira do mar, né? Que Deus me deu. Ele ouviu, então, porque só, tu quer livro, tá aí, ó, te vira, tem livro. E aí eu li muito, sabe? Em 2017 eu li, eu acho que eu li uns 50 livros em 2017, foi muito, tá? E aí eu comecei a escrever, aí voltei a escrever. E aí não paro mais, aí, sabe? Tanto que hoje, eu tô só focado na educação e na literatura.
não me envolvo com mais nada, né? Mas, assim, eu acho que foi a resposta. Eu acho que é uma coisa muito cristalina, assim, eu queria livros, está aí, ó. Né? E Não, realmente pois é, aconteceu. muito bom. E esse projeto deve ter sido muito importante, né? De repente dá para ter um projeto de novo aí, com os alunos. Sim, sim, não, eu tenho conversado com isso, com as professoras lá, as professoras na minha escola muito engajadas lá, acho que até estão assistindo aqui, a gente está pensando em produzir alguma coisa, né, para que os alunos possam escrever e a gente produzir alguma coisa né, com eles. Eu acho que é importante eles, porque quando eles veem pronto o produto final é muito, muito bom, né, muito gostoso tu ver o produto final. E, então, eu acho que incentivar eles a produzir e a gente eles encabeçarem o livro seria fantástico. E dá para fazer, nós já temos um próprio know-how para isso. Essa coisa do aluno ver o negócio, o trabalho pronto, editado e publicado é muito importante. Eu acho que dá uma mudança no caminho, né? Muito importante isso. É, Mas você não participou de mais antologias por quê? Não quis interesse, não tem interesse nenhum em participar de uma antologia nova? não, é que na realidade eu migrei para o romance, entendeu? Porque eu achava muito difícil escrever um romance, sabe? Muito Não, difícil. E aí, quando eu escrevi o primeiro, eu disse, não, eu achei mais fácil escrever um romance do que fazer, por exemplo, um livro de poesias, um livro de contos. Eu achei mais fácil focar numa história só e trabalhar e ir lapidando ela. Sabe, sim. me apropriei disso. Eu acho que isso, tipo, sabe quando tu diz alguma coisa, é muito difícil a gente dizer isso. Pô, mas eu acho que isso eu consigo fazer. Eu consigo fazer legal, consigo fazer bem. Entendeu? Então eu tô focado mais nisso, sabe, Arthur? Né, de trabalhar em cima, aprimorar o romance, aprimorar o romancista que tem dentro de mim. Entendeu? Então, Aham. por isso. Não, não. É porque eu te perguntei isso porque assim, a gente já teve aqui entrevistando pessoas que, né, participaram de várias antologias, como o Ortiz Vinholo, por exemplo, né? O Rodrigo Ortiz Sim. Vinholo, ele perdeu as contas de quantas antologias ele participou, né? E quantas ele organizou já. Ele tem mais de 100 antologias. Tem gente que participou e parou, entendeu? Falou, tá na hora de parar, entendeu? E Uhum. eu acho que é uma boa opção para quem está começando, de repente, assim, a se lançar no mercado, né? Sim, sim. Até porque as pessoas, tu tem mais gente ajudando a divulgar o trabalho, né? Essa é a vantagem da antologia, né? Você atinge, eu acho que você atinge uma população grande com um custo pequeno, É verdade. né? É, Nós já lançamos na Leia, nós já lançamos 6 concursos literários. O último agora foi um concurso de contos eróticos. Ele está parado ainda, está terminando. Tá... Foi difícil, rapaz. Eu que selecionei os contos. Né? E a gente recebeu, inclusive, contos pornográficos. Mas os pornográficos eu tirei fora. Mas foi um trabalho legal. E a gente deve publicar, talvez, não sei se vai ter para publicar esse ano ainda. Eu tive vários problemas com a pandemia também. Mas a gente, de vez em quando, lança um concurso literário, um jeito de fazer uma antologia, e atrai pessoas que estão começando a carreira, estão começando a fazer alguma coisa, né? Eu acho e às importante vezes a isso. pessoa escreve. É muito importante. Eu acho que as pessoas escrevem, às vezes, e ficam com vergonha de mostrar, entendeu? É. E aí ficam com vergonha de mostrar, e aí vai passando, vai passando. E eu lembro que eu retomei em 2015 a escrever a coisa, porque eu tinha uma caixa de. Eu tinha literalmente parado de escrever, né? Parado, a vida seguiu por outros caminhos, enfim. E aí eu tinha uma pasta com muita coisa escrita, né? Muita coisa escrita, né? Contos, poesias, crônicas, muitas coisas escritas. E aí eu chamei um amigo meu, até esse amigo meu faleceu esse ano, veio de Covid. Aí eu chamei, Hum. eu disse, "Bah, eu tenho esse monte de coisa aqui, se aconteceu alguma coisa comigo amanhã depois, e, sei lá, as pessoas vão botar fora, não vão ficar com essa coisa. Tinha coisas escritas à mão, sabe? E ele levou para casa aquela Ah, pasta levou para casa aquela pasta e disse, cara, tu tem um livro aqui inteiro e sobra. É mesmo, aí fizemos um livro de contos. Eu digo, então seleciona os contos. Aí fizemos um livro de contos, que foi lançado em ah, 2016.
E aí foi interessante porque ele me provocou, assim, ó, vai dar um livro, vamos fazer o seguinte, tu podia botar algumas coisas nas histórias mais atuais, né? Vou dar uma... E eu comecei a escrever de novo e saiu vários contos, né? E Aham. aí eu dei eu misturei os contos antigos com os contos novos e saiu vários contos, e saiu, sabe? E aí eu me empolguei, tipo, não, que bom que consigo fazer e vou fazer, né? Ó, tem muita gente que escreve, como você falou, escreve, né, e guarda. Tem muita gente que faz É. pior. Escreve e não guarda. Joga tudo fora e perde tudo no tempo, né? Ah, é? Ah, não, eu guardo. Não, é. Tem um monte de gente que não acha que é legal o que escreve, então joga fora depois. Eu tenho tudo guardado, Não, desde adolescente. eu também guardo tudo. Eu tenho algumas coisas dessa pasta que eu te falei, ainda tem aqui ela, até hoje. Porque é aquela coisa, tu te surpreende às vezes, né? Lendo uma coisa que tu escreveu lá na adolescência, pô, mas isso aqui até que tem uma certa consistência, tu começa a ver que, né, tinha alguma coisa ali. E é importante. E eu também Claro. sempre guardei tudo. Sempre guardei tudo. Eu tenho coisas anotadas em guardanapo, sabe? Coisa. Ah, Eu guardo no original ainda. pois é, mas tem que guardar. Eu acho que você fez aquilo ali, tem uma importância grande, né? Então É tem que. verdade. Até para você ler depois. É Né? Eu verdade. acho que você tem coisa. Mas a ideia tá ali. Eu tive coisas que Isso. eu li. Tipo assim, eu li depois e dei uma atualizada no processo. Mas eu acho que tem que guardar o que você escreve. Depois você lê historicamente, você, nossa, eu pensava desse jeito, né? É, também tem isso, é verdade. Também tem isso. E até para a gente ver a nossa evolução como escritor, porque eu acho que é uma evolução permanente, né? Eu acho que é tudo uma questão de prática. E a vantagem da Sim. literatura é que não existe um tempo. Tu vai, sabe, tu vai deixar esse legado e lá na frente, talvez pessoas que nem nasceram ainda vão ler. Eu acho que isso é o genial da literatura, sabe? Tu Ó, deixou alguma coisa escrita com as tuas reflexões, porque a única coisa tua que tem nos livros é as reflexões que tu vai fazer, e as pessoas vão ler, vão encontrar aquilo. Eu lembro que eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 25 anos, que já está na faculdade, se formando em Direito agora. Eu tenho uma filha pequena de 8 anos, e quando ela estava na creche, meu, ela foi, e eu levava e buscava ela na creche, eu revezava com a minha esposa, né? E aí um dia a professora me pegou no coisa, o senhor escreve? Eu digo, eu escrevo. é, Não, porque a sua filha fez uma propaganda aqui e diz que o senhor é escrevedor ó, de livros. E aí resumindo, e as crianças ficaram empolvorosas ali, mas era ensino infantil, era uma creche. E aí tive que eu fazer uma fala com eles lá, fui lá, fui no circo, tava todo me esperando, né? E eu fiz uma fala com eles lá sobre, li uns livros infantis, um amigo meu para eles, uma coisa, e porque eles estavam tão curiosos que eles nunca tinham visto um escritor de perto, então eles queriam, né? E eu tive um momento interessantíssimo. Meu público de 5 anos, 4 aham. anos, 6 anos, Ué. O escritor é uma coisa muito além do que a gente pode, né? A gente, quando era adolescente, que lia alguma pessoa, nossa, esse cara é fantástico, né? Ele é inatingível, né? E quando as é pessoas nos verdade. veem, eu acho que de repente fica legal. É verdade. E é um incentivo, aquilo que a gente fala, né? É um incentivo de fazer, né? E eu sempre procuro mostrar para as pessoas perto que eu estou escrevendo, porque a gente também tem essas inseguranças, né? Aham. Eu tenho um primo, o Leandro, acho que ele está até assistindo aqui, e eu sempre chamei ele e mostrava para ele, vai lendo, e aí, como é que tá? Ele vai lendo, dando as ideias, e vai falando, e eu acho que é bacana, porque a gente tem o feedback, e aí quando se sente, bom, né, tu começa a mostrar para outras pessoas, né, além das pessoas de casa, da minha esposa, as pessoas mais próximas, aí os colegas, aí vai ganhando coragem, eu vou mostrar para um colega aqui que é da literatura, e tu Aham. começa a mostrar, está sendo produzido e tu vai sentindo firmeza, bom, tá ficando bom, então as pessoas, né, estão gostando. Então eu vou fazendo isso, eu faço esse primeiro teste, assim, vou mostrando para um, para outro, e sigo, né, e de acordo com o feedback Claro. eu vou avançando. É. A Marisélia, que é uma escritora de história infantil da Liga de Escritores aqui de Juiz de Fora da Leia, você já escreveu algum livro infantil? Não, não, nunca escrevi. Tenho vários amigos que trabalham com livro infantil, mas eu nunca escrevi livro infantil. Até pretendo fazer um dia. Eu acho interessante isso da questão do personagem, né?
Eu acho bacana a ideia, eu acho que quem escreve livro infantil tem que ter uma acessibilidade, sabe, muito melhor até. Eu acho que Com certeza. eu acho muito difícil para mim escrever um livro infantil, sabe? Mas eu tenho vontade de escrever um livro infantil, porque eu acho que tu tem que dizer de uma maneira que tu vai cativar a criança. Eu não sei, eu admiro muito os escritores infantis, porque eu hoje não me sinto capaz ainda de escrever um livro infantil. Quem sabe no futuro eu consigo escrever, mas hoje eu não tenho. Quando essas meninas estão contando história, né, mesmo Marcela Sete, por exemplo, no Rio, eles estão contando história infantil, eu sento na primeira fila, eu adoro, acho maravilhoso. Né? Outro dia eu me meti a besta de escrever um conto infantil e gerou uma polêmica aqui, porque não sabiam definir se era infantil, se era terror, se era adulto. Porque aconteceu um grande porcaria esse negócio. Está publicado no blog, no meu blog, inclusive, chama Dia da Criança. Se você quiser ler depois, entendeu? Mas Vou ler. Dia das Crianças. Ficou assim, em dúvida se era infantil, se não era infantil, se era terror pesado. Mas isso que eu digo, por isso que os escritores infantis, eles conseguem fazer ter essa clareza, e eu não consigo também. Eu acho que eu ficaria na mesma que tu, assim, teria dificuldade de fazer. Pois é. Ia ser complicado. Nós estamos com 3 minutos para terminar. Eu queria que você desse assim, uma mensagem para o povo que está vendo a gente aqui. O povo só vai ver, porque essa live vai ficar no Instagram da Leia e vai para o meu YouTube. Então, assim, irmão, mensagem para quem está começando a escrever, para quem está nos assistindo. Olha, eu acho assim, que a ideia, nada, como a gente estava falando antes, nada que a gente consegue escrever é perdido. Mas é fundamental que isso seja precedido da leitura, né? Tu tem que ler. Acho que quem pretende escrever tem que ler o máximo que puder. Porque aí tu consegue ver como se constrói os personagens, sabe? Tu vê como um ator dialoga, sabe? Isso é muito bacana, porque a partir daí tu vai construir a tua identidade como escritor, sabe? Naturalmente tu vai desenvolver um perfil, entendeu? Mas isso só vem da leitura. Mas eu acho que a literatura é uma coisa... A gente, né, Arthur, eu, tu e tantos outros, somos suspeitos, porque a gente está dentro disso, vivencia a literatura com naturalidade, né? E eu acho que escrever, a pessoa que tem vontade de escrever, a primeira coisa que tem que começar a escrever. Tu vai escrever uma coisa, de repente tu não vai gostar, mas tu vai guardar, tu vai escrever outra. Assim tu vai literalmente praticando e vai avançando. Daqui a pouco tu, isso tá bom, então vamos publicar, né? Claro. E é mais ou menos isso que eu penso. A gente tem que exercitar a capacidade de escrever, tem que escrever sempre, né? Eu acho que você começa a observar, né, o que o outro escreveu, você tem um insight de repente para fazer uma frase legal, uma coisa de impacto, vai ficando mais bonito. Exatamente. Né? Seus livros estão nas livrarias. Quem quiser adquirir, em todas as livrarias da cidade. Não, enquanto o Chimarrão com o Diabo vai ter na editora, na Alcance, né? Editora Alcance aqui de Porto Alegre. Vai ter e-book também. Ele atinge pela editora é www.editoralcance.com.br, editora Alcance e coisa. E o outro, o Cabeça, Corpo e Alma, é na editora Lendari, de São Paulo. Então, as editoras vai ter os e-books também, e as pessoas vão poder comprar os livros, tanto o físico quanto o e-book, né? Esse Muito da bom. Alcance aqui, ele vai atingir 20 e poucos países. A Alcance o e-book vai chegar a 26 países. Que legal, muito bom. Muito bom. Gente, infelizmente, Júlio, infelizmente acabou nosso tempo aqui, nós estamos no último minuto. Eu quero agradecer muito a sua presença, agradecer muito esse papo que foi muito gostoso, muito bom. A gente vai voltar a se encontrar agora em 2021, com certeza, né? Talvez na Flip, talvez em outra feira. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui vendo a gente, né? E dizer que domingo tem o espaço Poesia Brasileira, às 17 horas, no meu canal do Instagram.
Tá? Muito obrigado, Júlio. Até a próxima. Obrigado, valeu. Um abraço, até a próxima. Estou de volta. Abraço.